Boa tarde a todos e todas. Dizer que é um imenso prazer estar com vocês. Eu compartilho muito do que o Davi colocou. Nos tempos em que a coisa está tão aligeirada, né? A gente ter tempo. Isso me remonta muito à minha graduação, em que a gente sentava para ler o Capital. Para quem está assim chegando, né? Acho que a Giovana, a Letícia, que colocaram assim. Participem, fiquem muito à vontade, porque o grupo é para isso mesmo. Acho até, inclusive, para a gente, se em algum momento for necessário, ler as passagens, esmiuçar as partes, né? Eu acho que a perspectiva de estudar no coletivo, ela é essa mesmo. Então, alguns dias eu e a Tanise estamos conversando, dialogando um pouco como seria essa exposição, e aí a gente conseguiu hoje fechar assim como mais ou menos a gente poderia aqui colocar. Então, a gente fez algumas anotações, alguns destaques do texto, a gente vai compartilhar com vocês, eu vou iniciar fazendo algumas colocações, ponderações, e em seguida a Tanísia também vai aí colocando as questões de destaque, né, muito mais no sentido de chamar a atenção para alguns elementos que tem no material, né, do Lukács, do que explicar ou caracterizar ou conceituar, né, as questões que ali estão. Então, a ideia é que a gente possa, juntos mesmo, ir desmiuçando, né? É um conteúdo bastante denso, toda a ontologia, ela é um conteúdo denso, e essa parte do estranhamento, especificamente, também tem aí seus desafios, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que enquanto a Ingrid compartilha, também acho que vou me apresentar, né? Considerando que tem também o pessoal que está chegando agora. Eu sou Tanísia, eu moro, né? Resido e estou falando aqui de Porto Alegre, né? Minha formação é em História e tenho um mestrado em Educação e estou finalizando o doutorado em Educação. E sou professora de História também no Colégio de Aplicação aqui, né? Da universidade. Também tenho tentado, né, fazer um aprofundamento não só na ontologia, assim, mas também numa obra que foi publicada mais recentemente aí também, que é A Destruição da Razão, né, que eu acho que são obras que também vão se complementando, né, do Lukács. E acho que, né, reforçar isso que a Ingrid falou, assim, né, que eu acho que esse esforço, né, de leitura coletiva, ele é bem importante e, por vezes, ele não consegue, né, se fazer presente, né, durante a nossa formação na graduação, assim, né. Eu, pelo menos, né, no campo da história, assim, também, né, não tive momentos, né, para o estudo dessa obra tão importante, né, que é a obra do Lukács. E daí eu acho que a gente vai trazendo, né, a gente pensou em trazer alguns destaques, né, que a gente fez dessas 20 páginas, né, que começam lá no 595 e vai até 615, né. E eu acho que vocês fiquem bem à vontade, assim, também para, né, a gente não pensou, assim, um tempo, né, para cada uma, mas a gente pensou que vocês pudessem também, ao longo, né, dos nossos destaques, fazerem aí os apontamentos, as contribuições, né, e nos ajudando, assim, nessa leitura conjunta. Perfeito. Então, aí o que acontece? Quando começamos a realizar as leituras, a gente entendeu que era preciso recuperar algumas questões, né? Nós estamos no último capítulo da ontologia, que é o capítulo do livro 2, né? Que é o capítulo sobre o estranhamento. E especificamente no tópico os traços ontológicos gerais do estranhamento, né? Que é um tópico em que o Lukács ele vai colocar ali algumas questões fundamentais, estruturantes para a compreensão do estranhamento. No último encontro, já foi feita algumas discussões com relação às primeiras páginas, né, do tópico, e nessas primeiras páginas, o entendimento já parte ali da concepção do estranhamento enquanto um fenômeno exclusivamente histórico-social, que vai assumir formas diferentes a depender do estágio do desenvolvimento societário que vai estar ali sendo posto, das relações que estão sendo desenvolvidas. Então, em diversos momentos, o Lukács ele faz, inclusive, nesse tópico, né, correlações com aspectos que não necessariamente ainda estão postos na sociedade capitalista, né, inclusive quando ele vai fazer uma relação com a Grécia,
mas o tempo todo partindo da compreensão e da necessidade de analisar o estranhamento a partir da totalidade social. Então, ele vai partir ali, né, nos primeiros, só aqui para a gente recuperar alguns elementos que já foram discutidos, né, da sua compreensão sobre o que é o estranhamento, muito dentro de uma perspectiva a partir do desenvolvimento das forças produtivas e dessa relação das forças produtivas com o desenvolvimento dos sujeitos, né, da própria identidade, da própria subjetividade desses sujeitos, para estar pensando essas questões. E aí, eu trago um pouco antes ainda, né, das páginas que estão previstas para hoje, para a gente ir pensando um pouco aí, fazendo alguns links com as discussões, né, porque nesse tópico específico, nessas páginas específicas que nós estamos hoje estudando, há uma preocupação do processo de estranhamento entre o homem e a mulher, né, que aí vai ser o foco das discussões e que o Lukács vai estar se atendo, né, e acho que é bem importante. Ele, inclusive, vai um pouco no Engels, como já é sua base de fundamentação no próprio Marx, para fazer algumas discussões e algumas análises. E aí ele explica que o desenvolvimento das forças produtivas é necessariamente e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das capacidades humanas, e que isso, no entanto, não significa que, com o desenvolvimento das forças produtivas, os homens venham desenvolver suas personalidades, uma vez que, pelo incremento das capacidades singulares, esse desenvolvimento das forças produtivas, eles também podem deformar, rebaixar o próprio desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento do gênero humano, ele é maior que o desenvolvimento dos próprios indivíduos, dentro de uma perspectiva de individualidade dos sujeitos. E aí ele vai colocando o estranhamento como um fenômeno social que mais aparece centrado no indivíduo, enquanto determinações reflexivas entre o desenvolvimento das suas produtivas e desenvolvimento das capacidades humanas. E aí lá na página, quando a gente de fato começa já a pensar, né, partindo da compreensão do que já foi discutido, na página 294, ele retoma a citação do Marx e utiliza da metáfora do animalesco, né, associado ao estranhamento do homem, que prova sua exclusão do complexo do ser do homem. E aí ele utiliza como exemplo, né, a própria fome, como a fome ela vai cada vez mais deixando, né, de ser uma necessidade puramente biológica, né, se afastando ali das barreiras naturais, para se transformar uma necessidade cada vez mais social, né? E aí ele, inclusive, faz ali a interlocução com a própria questão do apetite, né? E também vai ali já fazer um link com a própria questão da procriação dentro desse âmbito das relações entre os sujeitos. Quando eu fazia essa leitura, né, do texto, eu lembrei de uma passagem de um livro que saiu recentemente, da Yolanda Guerra e do Montanhos, em que uma parte em específico eles vão explicar o que é alienação, estranhamento e fetiche. E aí nesse livro os autores colocam o estranhamento como sendo uma questão entre as relações entre os sujeitos, né? E aí eu acho que isso é um ponto que aparece no texto do Lukács e que também fica aí para as nossas reflexões, no nosso debate. Acho que só, né, quando a Ingrid retoma, né, esse ponto, acho que não sei se todo mundo acompanhou, para quem pegou a leitura agora também, essa citação, né, do Marx é a citação, né, que está nos manuscritos econômicos filosóficos, né, que é, então, quando o Marx, ele, né, desenvolve essa questão do ser humano, né, como, né, de que o animalesco torna-se humano e o humano torna-se animalesco, né, então ele fala lá, né, comer, beber e procriar são, né, também, né, na verdade, funções genuinamente humanas, né, e a partir dessa passagem, né, sobre esse caráter animalesco, né, o Lukács, então, vai compreender a partir disso algumas especificidades de alguns desses estranhamentos, né, onde, né, sendo um deles, né, a exclusão do próprio indivíduo, né, do complexo do ser social, né, do complexo do ser do homem, o fato que do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho surgem, né, outras necessidades, vão surgindo outras necessidades e outras possibilidades de satisfação dessas necessidades que vão, né, tornando cada vez mais distante, né, do próprio ser essa reprodução imediata da vida, né? Então, esse processo de estranhamento, né, ele vai fazendo, então, com que a própria sensibilidade humana,
né, de que o próprio ser do homem vá se distanciando do seu próprio estágio social que já foi alcançado, né? Então ele vai desenvolvendo, né, a partir dessa noção, quais seriam essas formas, né, de estranhamento. E aí, eu acho que um dos tópicos, então, dentre essas formas, né, que o estranhamento ele vai assumindo, ele vai, então, dar um destaque muito grande, né, como a Ingrid falou, nessas páginas, ao estranhamento que se opera nessa relação de reprodução mais imediata do gênero humano, né, que estaria, então, no campo da sexualidade, que é essa relação, então, do homem com a mulher, né, que ele vai trazer, então, da relação como uma relação a mais natural, né, do ser do homem, né. E aí é bem interessante, porque o Lukács, ele vai, né, pelo próprio método, ele vai muito, volta, né, nas discussões. Só no finalzinho das páginas, eu acho que já lá para, acho que é 610 por aí, é que ele vai, de fato, demarcar ali que essa é a questão que, ao tempo todo, ele está se referindo, né, a esse tipo de desenvolvimento, desse estranhamento. E lá na página 597, né, ele trata sobre essas mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento social, e aí ele cita o matriarcado e seu desaparecimento, né, ele diz, lá na página 597. O matriarcado e seu desaparecimento estão entre os grandes efeitos aos quais esteve submetido a relação entre o homem e mulher. E não há desenvolvimento, não há surgimento, nem fenecimento de formações nas quais esta dinâmica de desenvolvimento não esteja ativa. As funções socialmente modificadas que surgem por essa via na relação entre homem e mulher, como momentos da divisão social do trabalho, ocasionam, independentemente das intenções, dos propósitos dos envolvidos, novas relações sociais sumariamente importantes, sem, no entanto, produzir necessariamente transformações profundas no plano imediato da relação humana entre homem e mulher, mas criando também reiteradamente campos de ações de possibilidades para tais transformações. Com efeito, está claro que, desde o declínio das formas matriarcais de vida, o domínio do homem e a opressão da mulher se convertem em fundamentos permanentes da convivência social dos homens. E aí é bem interessante que mais na frente, lá na 598, ele fala que essa condição ela só pode vir a ser superada com o comunismo, né? Com outro tipo de sociedade. Pela condição que o rompimento das relações matriarcais ele vai colocar esses sujeitos numa relação de estranhamento. Isso, eu acho que é importante, né? Quando a gente está lendo, né, o Lukács, perceber também que forma que ele analisa, né, essa questão, né, que ele está analisando da condição da mulher, né, e eu acho que isso, por mais que a gente esteja aqui, né, fazendo uma leitura, né, imanente, né, ao texto, eu acho que a gente perceber a forma como ele analisa, né, essa questão, eu acho que nos ajuda muito também a entender a forma como a gente analisa a situação né, da mulher na sociedade hoje, né? E quais as saídas quais são os fundamentos e quais as saídas que a gente coloca para essa questão, né? E aí eu acho que a principal questão desse trecho que a Ingrid leu é quando ele fala, né? Então que essa condição, né, de opressão, ela é um momento ocasionado pela divisão social do trabalho, né? E aí ele vai dizer, né, assim como tornar-se homem acontece objetivamente no trabalho, né, e no desenvolvimento das capacidades produzidas por ele, assim também enquanto pessoa ele só pode se tornar homem se a sua relação com seu semelhante assumir formas cada vez mais humanas, como relações entre homens e dessa forma se realizarem na prática, né? Então aqui ele está trazendo essa dimensão também positiva, né, do trabalho e da relação ser humano, para depois dizer que, bom, essas funções socialmente modificadas na relação entre homem e mulher a partir da divisão social do trabalho, elas ocasionam novas relações, né? Como o rebaixamento da condição da mulher e o estranhamento por consequência disso, né? Acho que isso também é uma questão bem importante, né? Que o estranhamento e o rebaixamento da condição, né, da mulher, levando, né, em conta o estranhamento da relação
né, de um ser humano em relação a outro ser humano, ele gera um estranhamento para ambos os sexos, né? Pois que daí é quando ele coloca, né? Pois o ato de estranhar outro ser humano acarreta o seu próprio estranhamento, né? Então, como que essa relação, né, que é uma relação estranhada, ela acaba também ocasionando o próprio estranhamento, né? O estranhamento de si mesmo, né? Eu acho que você coloca uma coisa, Tanise, embora a gente esteja, de fato, né, fazendo uma leitura mais fiel ao texto possível, né, mas eu penso que é muito interessante. Eu, particularmente, não tinha visto nenhuma fala, assim, na relação dos estudos de gênero, né, sobre essa discussão do Lukács. E eu penso que é uma discussão, inclusive, importante para historicizar e contextualizar, a partir dos fundamentos das relações sociais do capitalismo, né, e do caráter do ser social, há próprias questões de opressão, né, que chegam às mulheres hoje como uma condição histórica e não como algo natural ou individual dos sujeitos, né? É uma discussão interessante para, de fato, a gente poder fazer algumas discussões. E aí o Lukács, ele segue citando algumas questões históricas, né, de como as mulheres, elas são postas como o objeto para o anseio dos homens, mesmo quando elas ainda alcançam alguma posição dentro dessas relações, né? Muito por essa perspectiva do desenrolar e da finalização de uma sociedade matriarcal. Não sei se alguém tem alguma coisa, né, para colocar sobre até aqui, porque acho que agora aqui a gente entra também um pouco num outro ponto que ele desenvolve bastante, que é essa relação entre a situação de estranhamento e a consciência, né, de que se trata, né, de uma condição, de que o estranhamento se trata de uma condição indigna, né? Não sei se alguém gostaria... Eu acho que é interessante enfatizar essa dimensão assim da gênese e do desenvolvimento histórico do patriarcado. Esse resgate que ele faz do Engels, né, lá na Origem da Família. Depois ele chega a citar até a Kollontai, né, tem um momento que ele cita ali a Alexandra Kollontai, e ele fala de um período, né, então assim, há um período histórico em que reina o patriarcado, mas é um período que vem desde a antiguidade. Tanto que ele cita ali aquelas epopeias, a Ilíada, né, que ali já expressava a mulher como escrava, né, então... Desde a antiguidade, passando pelo período clássico, o feudalismo, que daí ele cita também ali aquela coisa da pernoite lá do senhor, né, do senhor feudal, né, também tinha ali uma relação patriarcal, e chegando até o capitalismo, né, então ele fala, ó, o patriarcado está aí, né, desde a antiguidade, desde lá da Grécia Antiga, mas segue se perpetuando até hoje, mas não é natural, é um período, tanto que ele fala que antes você tinha um matriarcado, mas que houve uma dissolução do matriarcado, mas também difere de algumas leituras estruturalistas atuais que fazem o vínculo só com o capitalismo, ou seja, não traz o processo histórico, não tem a gênese, né, essa compreensão de que já vinha antes é importante também, né, porque são formas de dominação já antigas também, mas que foram apropriadas pelo capitalismo, né, que seguem se reproduzindo no capitalismo. Eu acho que é interessante esse resgate. E isso que a Ingrid fala, né, da importância e o quanto que isso está ausente muitas vezes nos debates, né? Então, assim, olha o quanto que está intimamente vinculado com o debate do estranhamento, porque muito do debate que é colocado atualmente é como se assim, né, o marxismo fala de classe, ou assim, o marxismo até aqui falou de classe, mas agora a gente vai falar também de outras coisas, né? Quando o próprio Engels, na Origem da Família, está dizendo a primeira forma de dominação de um ser humano por outro foi a dominação da mulher pelo homem, né? Então tem uma compreensão ali de fundo da gênese e do desenvolvimento desse processo histórico, né? Então acho que resgatar isso assim é fundamental. Né? Pois é, eu acho que também está muito dentro da briga, né, entre o que seria o metabolismo do capital e o capitalismo, né, aquela discussão do mesados, né? Que não é um consenso, né, entre os marxistas. Sim. E que eu acho que vem, inclusive, dificultando o reconhecimento de algumas discussões como essa, né, que são importantes e que validam, inclusive, validam e desvalidam a tese hoje, validam a tese do marxismo e desvalidam as teses hoje de que o marxismo ele não daria conta de algumas temáticas, ou de que ele não teria tratado de algumas discussões, né, dentro dos seus fundamentos.
Agora, quem eu acho que tinha essa base, inclusive no Lukács, era a Eliette Saffioti. Tem um texto dela, né, tem um texto dela que é a ontogênese e a filogênese do gênero. Nesse texto dela, ela cita inclusive Lukács quando está fazendo esse debate sobre a ordem patriarcal de gênero, né? Um outro ponto também importante desse capítulo, porque eu acho assim, ó, hoje tem concepções que vão partir mais do existencialismo e aí vão falar que não há natureza na sociedade, né? Mas no outro extremo você tem até o que alguns chamam de Radifem, por exemplo, né? Que aí talvez caiam até numa coisa meio parecida com o Feuerbach, assim, né? Ou seja, uma coisa meio parecida com o materialismo vulgar ou com um naturalismo, um biologicismo, né? Me parece que a chave de leitura que ele está colocando aqui não é nem um extremo e nem o outro extremo. Ou seja, ele fala a base biológica, de fato, ela é insuperável. Sempre vai haver essa base, ela existe, né? Porém, há um afastamento das barreiras naturais, há um desenvolvimento da sociabilidade, né? E a natureza humanizada já não é a mesma coisa que o restante da natureza. Então, ou seja, é aquilo que a gente vem falando desde sempre da unidade na diferença, né? E é isso que falta, me parece, na maioria dos debates que são feitos, né? Porque daí você é obrigado ou a cair num extremo ou a cair no outro extremo, mas nunca considera a unidade na diferença, né? Do biológico e do social, né? Então eu acho que essa chave de leitura que ele coloca aqui é muito importante, assim. E eu acho que outro elemento que ele acrescenta depois, quando ele começa a falar dessa questão da consciência, eu acho que é o que está dessa relação também entre as condições subjetivas e objetivas da superação, né, né, no caso que ele está analisando, né, da condição da mulher, mas a gente poderia também pensar outras situações, e dessa relação justamente como da relação subjetividade, personalidade humana com o desenvolvimento das forças produtivas, como um complexo, né, social, né, dentro de uma perspectiva da totalidade, né, e não como algo, né, fenomenologicamente, né, vamos analisar isso aqui separadamente, que isso aqui não tem nada. Então, acho que ele vai colocando também nessas essas formas de análise que nos ajudam, né, a entender também as saídas para isso, né. E aí, quando ele vai retomando, colocando nessa relação da consciência, né, que daí, né, ele vai colocar, né, que tanto o fenômeno do estranhamento quanto a tentativa de superá-lo, né, mudam significativamente de fisionomia, dependendo de como, onde, como, com que intensidade o ser estranhado está vinculado com a consciência de que isso se trata de uma condição indigna do homem, né? Mas o que ele está falando, né, quando ele fala, né, dessa consciência, né? E ele vai trazer o exemplo, né, lá realmente, né, da tragédia grega, lá da Ilíada, de outras tragédias, né, do Eurípides, mostrando justamente isso, né, que esse processo de estranhamento, né, do homem sobre a mulher, ele já vem, né, desde a antiguidade, porém ele vai ganhando, né, uma expressão que no âmbito de uma tentativa de anulação desse estranhamento, muito relacionado ao espiritual, ao âmbito espiritual, psíquico, da consciência, né? Porém, sem as condições de possibilidade de tornar essa anulação dessa opressão e dessa condição em algo objetivo, né? Então, quanto ele vai fazendo essa relação, né? E eu acho que isso é muito atual, né? Que eu acho que além dos estudos pós-estruturalistas e tudo mais, a gente tem também todo esse receituário e esse discurso, né? Dito neoliberal, por exemplo, no âmbito da subjetividade, né, quando a gente fala na questão de gênero, e a gente entra lá naquele discurso, por exemplo, do empoderamento, né, que está colocado num âmbito, né, da subjetividade, da tomada, né, de consciência, e a gente acredita que isso é suficiente, né, que a tomada de consciência dessa condição, ela é suficiente para a sua superação, né, e o que o Lukács está colocando é que não há, né, a possibilidade desse enfrentamento sem a possibilidade, né, da anulação objetiva desse estranhamento que tem seu fundamento, né, nas relações que fazem parte desse complexo social, dentre elas as relações produtivas, né? Então, gente, aí seguindo aqui, né, com base no que a Anícia está colocando, para pensar um pouco
a questão, né, da consciência, da formação da identidade. Eu acho que ele faz grandes apanhados aí sobre essa formulação, né, da identidade do sujeito. Ele coloca que a consciência da existência humana enquanto generalidade para si, e aí ele faz uma discussão que de repente é importante a gente trazer, né, no debate, sobre a generalidade para si, generalidade para si em si, né? E ele explica, né, que a consciência da existência humana enquanto generalidade para si já se manifesta de um modo socialmente indelével. O homem estranho precisa preservar, inclusive no estranhamento, a sua generalidade em si. Explicando como esse processo, né, da totalidade social, ele não é necessariamente consubstanciado por um sujeito, pela forma como o sujeito ele vai se desenvolver em sociedade, sim pela forma como isso vai se dar no âmbito desse desenvolvimento de forma coletiva. E aí o homem não deixa de ser um ser social por ter sua condição humana e social posta ao estranhamento. A condição do ser social ela não é retirada ou descaracterizada, né, pelo processo de estranhamento. E aí ele vai explicar, né, um pouco melhor essa questão quando ele diz que quando se fala, né, da generalidade para si, né, da sua real efetividade, né, ou da sua falta, é preciso ter em vista uma consciência qualitativamente diferente e superior, né, e o que ele está tratando, né, como uma consciência qualitativamente diferente e superior é a capacidade, justamente a capacidade do homem particular de alçar-se conscientemente acima da sua particularidade. No entanto, né, ele atenta muito isso, né, de que é necessário uma investigação cuidadosa sempre da gênese social e da constituição ontológica do ser social, para não se recair, né, nesse processo de análise dessa consciência, para não se recair nas fetichizações idealistas, como, né, o que ele cita como exemplo, né, como essa dissociação que torna, né, a consciência reificadora no sentido de colocá-la acima da particularidade em relação ao homem inteiro e a sua própria existência físico-social, né? E aí ele vai dar o exemplo, né, desses dualismos históricos que vão se colocando, né, entre o homem físico e o homem espiritual ou psíquico, né, entre corpo e alma, né? Também a gente pode pensar outros, né, entre o próprio natural e o social, né? E de que essa cisão, ela só é possível, né, um pouco disso que a gente estava falando, que só é possível quando a realidade é posta entre parênteses, né, e quem faz isso é quem faz uma análise fenomenológica, né, desse complexo e acaba, né, fazendo uma dissociação entre aquilo que é natural e social, físico, entre material e subjetivo, entre objetivo e subjetivo, né? E aí depois um outro ponto que a gente destacou é de que dessa relação, né, entre esse desenvolvimento dessa subjetividade, dessa consciência, da própria personalidade humana em relação a essa totalidade social, histórica, né, e ele refrisa, ele faz toda essas análises refrisando o tempo todo o quanto o estranhamento é um processo histórico-social, né? E aí ele vai dizer, então, que a generalidade constitui, portanto, um processo real. E se ele é um processo real, ele não é um processo que ocorre paralelamente aos indivíduos, ou seja, não é um processo, então, que ocorre em paralelo à personalidade humana e ao desenvolvimento da personalidade humana, né? O processo não reificado da vida singular, ele forma uma parte integrante e indispensável dessa totalidade dinâmica do desenvolvimento do ser social e da totalidade da sociedade, né? E aí ele vai colocando, então, que nesse sentido, os conflitos que vão decorrendo desse processo, né, os conflitos que são dessa ordem dessa relação entre o desenvolvimento da personalidade e o desenvolvimento da sociedade, eles são travados, sim, no plano individual, e disso recorre, né, uma necessidade de uma tomada de decisão alternativa individual, né, que parte do indivíduo. No entanto, tal alternativa, ela é uma manifestação concreta
de uma contradição no desenvolvimento social, no desenvolvimento do próprio gênero humano, né? Então, essa relação entre o desenvolvimento, né, da personalidade humana, isso exige uma resposta ao tempo todo, né, no desenvolvimento social. Se exige uma resposta individual, né, diante de possibilidades e diante de alternativas, mas essa resposta ela não está associada do desenvolvimento da totalidade, né? E aí uma hora ele fala em contradição, outra hora ele fala em antagonismos, né, que vão se colocando entre o desenvolvimento das capacidades singulares do homem e as suas possibilidades de desenvolvimento como indivíduos. E essa contradição, ou esses, né, em certo ponto, antagonismos, eles vão sendo a base de todas as manifestações vitais dos seres humanos, né? Nessa parte que a Tanísia está explicando, ela vai estar lá na página 602, tá? No finalzinho do parágrafo. Eu grifei dessa parte, o último ponto período, que diz: a identidade que, em última instância, sintetiza as tendências discrepantes está fundado no fato de que o desdobramento da individualidade nunca é o resultado de um processo posto em marcha a partir de dentro, mesmo que seja só no primeiro momento. A razão disso é que o homem é um ser que responde, e sua individualidade mais ainda. Sem as sínteses pessoais do desenvolvimento das capacidades, sem a formulação de respostas pessoais para as perguntas a cuja apropriação prática conduz o desenvolvimento das capacidades, jamais teria surgido individualidades. E aí ele segue ainda nessa página, né, explicando. No âmbito dessa identidade profundamente fundamentada na sociedade, fazendo aí a interlocução entre esse sujeito singular e uma totalidade social, no âmbito dessa identidade profundamente fundamentada na sociedade, o princípio divergente brota em toda parte, mesmo que muitas vezes de modo extremamente diferenciados, de fato de que as formas de consciência do gênero em si forçosamente são consequências do aumento das forças produtivas. Sem ele, um progresso dessas seria objetivamente impossível. Para a individualidade, a síntese dessas capacidades passa a ser também um processo que transcorre necessariamente, porque a ausência de toda síntese impossibilitaria igualmente o desenvolvimento, um tornar-se aproveitável, uma adaptação às necessidades mutantes da produção. Aí ele segue. A diferença é apenas, entre aspas, que, no nível da generidade em si, é impossível que a personalidade atue senão no modo de uma realidade que se torna efetiva na prática, visando cumprir suas funções no processo de reprodução social, ao passo que generidade para si é produzida pelo mesmo processo global, meramente como possibilidade. E aí né, quando ele vai sintetizar, né, que, portanto, então essa relação, né, entre a totalidade da sociedade e a personalidade humana, ela é né, uma unidade na diversidade. Embora ela tenha essa relação, essa interconexão, ela também se diferencia qualitativamente, né? E isso, né, a gente no interior, né, dessa análise do ser social, no interior da análise da ontologia, não é nenhum equívoco, né? É justamente o avesso e direito do mesmo pano, como diz, né, o Karel Kozik, né, na dialética do concreto. Então, é isso e ao mesmo tempo aquilo, né? E não deixa, né, nessa relação e nessa conexão entre a personalidade humana e a totalidade social, não deixa de ter disparidades, né? E daí, quando ele vai colocar que a generidade para si se exterioriza na vida cotidiana, por vezes como insatisfação individual com a generidade em si. As antecipações do possível, né, ou seja, da possibilidade, na continuidade do desenvolvimento do gênero, podem ficar preservadas como momentos do surgimento do para si. E aí ele vai trazer o exemplo da arte, da filosofia, e depois, mais para o final, eu acho que talvez depois no próximo encontro, acho que a gente entra um pouco mais na parte que ele fala, né, da arte, né, como uma prática social. No entanto, ele diz, né, que se tal obra, né, de arte, se tal filosofia, ela nada fosse além de produtos de uma personalidade humana que se desenvolveu e se tornou
uma possibilidade, né, de um desenvolvimento de uma obra de arte, né, ou de uma filosofia que se tornou objetivada, ela, na verdade, não poderia se objetivar, né, se fosse apenas produto dessa personalidade individual humana e não também produto dessas condições da totalidade social, né? E aí ele vai, lá na página 604, ele vai, então, trazer essa análise para o campo, então, da constituição de um processo revolucionário, né? E daí ele diz que, assim como seria impossível o fato de uma situação objetivamente revolucionária desencadear, num caso, um dado fator subjetivo ativo, sem ser precedido por um período relativamente longo, por uma massa relativamente grande de decisões singulares tomadas por homens singulares em sua vida cotidiana, ou seja, não seria possível esse desencadeamento, né, sem um fator subjetivo ativo e sem fatores objetivos e de decisões que são tomadas singularmente num determinado contexto histórico, né? Por mais que, e aí aqui ele traz essa relação também da vida cotidiana, né? E eu acho que quem desenvolveu bastante isso também, né? Foi a Agnes Heller, né? Dessa relação entre o cotidiano e a história, né? De que por mais intrincada e sem rumo que a vida cotidiana possa parecer e possa ser, as decisões singulares tomadas pelos homens e que desencadeiam esses processos, eles são tomados nessa vida cotidiana, né? E aí ele vai explicar, né, de que essas conexões entre a totalidade da sociedade e a personalidade humana reforçam o fato de que o estranhamento é um caráter histórico-social e de que no decurso desse desenvolvimento histórico, né, da superação econômica, né, de um modo de produção, né, para um avanço para um outro modo de produção, essa situação ela vai gerando novas formas de estranhamento. E dizer, então, que esse é um fenômeno histórico-social, né, é dizer também que ele atinge o homem enquanto singularidade, né, enquanto um indivíduo singular, né, e aí ele diz que o que é evidenciado, por exemplo, pela universalidade social, pelos efeitos das grandes objetividades que não anulam esse caráter individual. Ainda só pegando um pouco dessa parte, quando ele vai, né, fazer essas interlocuções com o cotidiano, né, a Thaisa já trouxe, a gente tem o material da Agnes Heller e também tem um texto do José Paulo Neto, aí para o pessoal que é do serviço social, eu não vou lembrar o nome, de repente o Davi lembra, mas eu posso tirar uma foto do livrinho depois e colocar aqui, que é bem interessante, né, inclusive para pensar, ela parte das discussões da ontologia, né, o Zé Paulo também, e de fato, né, esse cotidiano que é emaranhado de colocações, ele vai, né, ser prenho de estranhamentos, né, que vai impor aos sujeitos, né, condições. E aí é bem interessante que mais à frente ele vai colocar o estranhamento então um obstáculo para a particularidade do homem, ou seja, a sua elevação espiritual moral acima da particularidade. E aí ele segue explicando como a sociedade capitalista ela vai aprofundando esses aspectos, né, do processo de estranhamento e dificultando que o homem alcance essa singularidade. E é até interessante quando ele vai falar sobre um pouco do estranhamento no singular e do estranhamento no plural, no entendimento de que há vários estranhamentos, né, dentro desse processo, desse percurso, embora isso parta, né, de aspectos que estão fundamentados dentro dessa perspectiva da totalidade social e da sua relação aí com a singularidade e com a particularidade. E aí, só uma questão também que eu acho, quando ele fala, né, desses estranhamentos, né, e dessa interferência deformadora na vida do homem, né, ele coloca ali, né, que é muito mais recorrente a gente pensar, né, nos processos de escravidão, de servidão, mas aí ele também coloca, né, que desse processo no tempo de trabalho no capitalismo do século XIX, né, e aí, claro que a gente pode pensar o que se tornou o tempo de trabalho na atualidade do capitalismo, quais são os patamares, né, desse tempo de trabalho que a gente alcançou na contemporaneidade, assim, né, e daí ele cita, né, que em contrapartida, né, com certeza, quanto mais particular um homem permanece, tanto mais impotente também ele
fica ao ser exposto por essas influências do estranhamento. Quando a Ingrid fala também nessa questão dos estranhamentos que são plurais, né, isso equivale também ele coloca, né, de que esse modo pluralista ele se equivale a complexos que são dinâmicos, que são qualitativamente distintos e que por vezes acaba atingindo um patamar, né, de que a gente reconhece um determinado tipo de estranhamento e não conhece outro, né? A ideia é quando ele coloca, né, que quando ele traz, por exemplo, né, a questão do homem trabalhador, né, que combate determinadas influências estranhadoras na sua condição de trabalho, né, de forma mais imediata, mas que, né, na sua condição, na vida familiar em relação a um outro ser humano, né, ou seja, na sua relação com a mulher, se cria, né, um novo estranhamento, né, se produz um novo estranhamento, colocando e rebaixando, né, a mulher à sua própria condição, né, e aí isso, né, causa um novo estranhamento e causa o estranhamento de ambos, né. E aí lá na página 610, né, que era a página que eu estava fazendo referência, ele deixa muito claro, né, ele explica que todo o caminho percorrido estava relacionado às considerações sobre estranhamento na relação entre o homem e a mulher. E explica que, eu vou pegar aqui a passagem porque eu achei bem interessante, ele diz: esse longo discurso foi necessário para levar até o fim, de modo concretizado, as nossas recém-iniciadas considerações sobre o estranhamento na relação entre homem e mulher. Com efeito, só agora se tornou possível visualizar a vinculação indissolúvel e simultaneamente e contraditoriamente humano-prática das determinações sociais e individuais do campo do estranhamento. Naturalmente, todas as condições de vida nessa relação são socialmente determinadas, até mesmo a aspiração individual de ir além do que está socialmente dado num plano imediato tem aí a sua fonte. Por essa razão, repetidas vezes, a tendência básica do desenvolvimento social cria formas estreitas e estranhas para essa relação, mas essas mesmas tendências de desenvolvimento encontram caminhos espontâneos para, não bastante, satisfazer de algum modo as necessidades de ordem superior. Talvez seja suficiente lembrar o matrimônio grego da época do florescimento da polis, cuja monogamia converte a mulher numa espécie de escrava doméstica estranhada. Contudo, o impulso socialmente irresistível para uma relação entre os sexos no nível humanamente superior conquista para si espontaneamente um campo de satisfação no heterismos, no qual se desenvolvem as únicas figuras femininas gregas que, por seu talento e por seu gosto artísticos, destacaram-se do nível geral da mulher do mundo antigo. O fato de tais mulheres conseguirem conquistar essa sua elevação acima do seu estranhamento normal, entre aspas, só através da prostituição, ou seja, através de outro autoestranhamento, mostra como naquela época eram estreitos os limites objetivos traçados para a humanidade, tanto interior quanto exterior nesse campo. Ideologicamente, todavia, o desenvolvimento da tragédia grega demonstra que um direcionamento claro para a generalidade para si também é capaz de passar por cima dessa realidade que na vida é intransponível. E aí ele segue explicando sobre o reconhecimento das lutas sociais com relação a essa questão, né? Ele diz: nos últimos séculos, o desenvolvimento econômico no nível da generalidade em si produz progressos imensos. As possibilidades de existência economicamente autônoma das mulheres são realizadas socialmente de modo crescente em mulheres importantes. E aí basta pensar em Madame Curie. Revelam claramente a falsidade da afirmação de sua inferioridade intelectual em relação ao homem. Porém, isso chegou a resolver realmente o grande problema levantado desde Fleury até Marx, do estranhamento fundamental na relação entre homem e mulher, do autoestranhamento de ambos nessa relação, do seu recíproco estranhar-se e ser estranhado. Ninguém pode afirmar isso. Pelo contrário, em ambos círculos, torna-se cada vez mais manifesta a situação da crise. Em outros contextos, ocasionalmente fizemos alusão ao fato de que muitos dos atuais movimentos sexuais até estão direcionados para a libertação da mulher do seu estranhamento na relação com o homem, mas que, medidos pelo critério ideológico do movimento revolucionário dos trabalhadores enquanto luta de libertação contra o estranhamento socioeconômico, encontram-se apenas no nível de ataque às máquinas, portanto, no nível extremamente primordial em termos objetivos. Então, ele vai aqui fazendo
algumas colocações também de como isso era pautado, né, pela própria organização política, né, daquele momento, daquele contexto em que ele estava ali analisando. E aí ele, no final, né, no final da página 611, ele vai seguir explanando o que seria, então, né, o alcance dessa saída, né, para a sujeição sexual da mulher, né? E aí ele vai colocar, também vou ler um trechinho aqui, né? Por isso mesmo, a luta de libertação da mulher contra esse seu estranhamento não é, portanto, ontologicamente apenas uma luta voltada contra as aspirações de estranhamento que partem do homem, mas deve também visar a própria autolibertação interior. Nesse aspecto, o moderno movimento sexual possui um cerne decididamente positivo, progressista. Está contida nele, consciente ou inconscientemente, uma declaração de guerra contra a ideologia do ter, né, entre aspas, que, como vimos em Marx, constitui uma das bases fundamentais de todo estranhamento humano, impossível de ser superado também nesse campo, sem um cancelamento radical da sujeição sexual da mulher, né? Então, ao mesmo tempo que ele coloca que a libertação da mulher, ela é um momento, ele também coloca, né, que a condição, esse cancelamento radical é possível, né, de ser superado, pensado nessa relação do estranhamento, né? Esse cancelamento radical da sujeição da mulher como um momento dessa libertação real e dessa libertação total, né? Que não diz respeito, né, nem somente àquele que subjuga, né, nessa relação entre homem e mulher, né? Mas diz respeito também a um processo de autolibertação, né? Que aí lá depois, na página 612, ele vai relacionar isso, né, com essa questão que o Davi também estava trazendo, né, e que a gente já trouxe também nos outros encontros, que é essa questão do afastamento da barreira natural, né? Então, eu vou ler mais um trechinho lá, que está no primeiro parágrafo da 612. Então, ao mesmo tempo, jamais se pode esquecer que o afastamento da barreira natural, o processo em que o seu ser natural se torna sempre mais social, constitui, na mesma proporção, o fundamento de sua existência enquanto homem, enquanto ser genérico humano, enquanto indivíduo. Portanto, é impossível que uma libertação sexual isolada por si só proporcione uma solução autêntica para a questão central da humanização das relações sexuais. Então, essa saída, né, que ele coloca é uma saída justamente, né, dessa relação que é intrínseca. E aí a gente vai chegando nas últimas páginas, né, que ele vai citando essa questão, porque aí depois ele vai entrar na questão da arte, né? Isso. E aí entra para a página 615, que eu não sei se daí a gente já entra um pouco... Eu acho que aqui é o ponto em que a gente vai ficar para poder fazer o link, né? Quem for fazer a explanação, fazer o link da discussão, né? Do que a gente está aqui trazendo para as próximas explanações do texto. Parabenizar a Tanise e a Ingrid pela ótima exposição, pela ótima contribuição. E vamos abrir para o debate, né? Tem vários pontos bem interessantes, né? Porque, por exemplo, tem um momento ali que o Lukács fala que esses movimentos contemporâneos, né, anos 60 ali, né? Ele escreve a ontologia ali pelos anos 60, então são os movimentos daquele período, né? Eles têm razão quando dizem que não basta a inclusão no mundo do trabalho, tal qual o homem e tal, né? Que essa libertação ela vai também para a dimensão da reprodução, né? E não só para a dimensão da produção. Interessante isso, né? Ele ou seja, o quanto que ele está focando também na reprodução e não só na produção. Mas tem um momento que ele fala assim também, né? Que também existe o risco de apenas se trocar um estranhamento por um outro estranhamento atualizado. Né? Então, ou seja, sobre a aparência de libertação, você continuar reproduzindo o patriarcado e trocar uma forma de estranhamento por outra, né? Essa coisa da pluralidade dos estranhamentos, né? Então, creio que o patriarcado seria uma das formas do estranhamento, um dos estranhamentos, né? E quando a gente debate racismo, é complexo também, né? Porque
Geralmente, o que se fala é que o racismo seria mais atual, né? Quando se fala, porque o patriarcado a gente remonta à antiguidade, né? Então é milenar. Já o racismo, geralmente o pessoal relaciona com a escravidão moderna, né? Então vão falar assim, ali né, enfim, aí, período da acumulação primitiva, ali, século XIV, século XV, né? Esse racismo que a gente se refere hoje, né, seria um racismo moderno que vem aí desde do período que no nosso caso era do escravismo colonial, né? Mas eu diria que também é uma forma de estranhamento, né? Então também está dentro desse, né, desse grande complexo, porque também é estranhamento de uns seres humanos em relação a outros seres humanos, né? Mas tendo como base relações de dominação, de exploração, que são reais também, que são materiais, né? Mas eu tenho dúvida em relação a isso. Eu tenho dúvida se não seria possível falar de uma gênese do racismo, talvez até anterior ao racismo moderno. Mas aí eu fico em dúvida mesmo, porque tem historiadores que vão dizer que de fato é só moderno mesmo. Fico em dúvida, assim, se não teria alguma outra forma pretérita, né, que já tinha algum elemento ali de racismo, de estranhamento entre povos, entre etnias, entre tribos, né? Mas eu acho que parte muito da questão dos fundamentos, né? Não necessariamente pode ser que já estivesse ali ocorrendo, mas eu acho que os fundamentos, né, tá nessa perspectiva do próprio estranhamento entre os sujeitos, entre as relações que eram estabelecidas entre territórios, né, que não é algo inaugurado. Essa disputa, por exemplo, de território não é inaugurado. Pelo menos a minha percepção é que não é inaugurado apenas nas relações já do capitalismo, né? Então eu acho que os fundamentos do debate, acho que sim, acho que estão atrelados, né? Obviamente que de repente fica até difícil da gente comprovar, né, que ali, porque até os registros históricos, né, de repente a gente não conseguisse pensar. Mas eu acho que analisando na totalidade, há fundamentos sim de provocações ali para estar pensando um pouco. Realmente, assim, não tem um consenso, mas tem alguns estudos que vão trazer, sim, essa origem anterior, né, do racismo, né, porque, na verdade, eu acho que quando a gente fala da ideia do escravismo, né, moderno, a gente está muito mais falando também da própria utilização da ideia de raça, né, na constituição do capitalismo, né, e do escravismo, né, nesse processo, assim, né. Então, talvez, né, na antiguidade, a noção de raça, né, ela era talvez não, ela era inexistente, né, nos modos como a gente conhece, mas, né, as relações de poder, né, e de dominação, elas existiam, né, em termos raciais também, né, ou territoriais, étnicos, talvez, né. Mas eu consigo fazer várias associações quando o Lukács está falando dessa questão da condição da mulher, né, enquanto um tipo de estranhamento, várias associações também em relação à raça, né, principalmente quando ele fala dessa questão do auto-estranhamento e de que o estranhamento acontece, né, tanto entre o estranhado quanto o estranhador, né. Isso acontece também quando a gente pensa, né, as relações raciais, né, no contexto, né, capitalista, e essas relações de dominação, de estranhamento também, né, acho que se aplica para essa relação racial, assim, né. Tem uma questão que a Tanise apontou sobre o quanto que o Lukács foca, né, e valoriza a dimensão do cotidiano e a dimensão do singular e a dimensão da personalidade, né, mas que isso não está descolado do particular e do universal, né. Inclusive, a estética também trabalha muito o cotidiano, né. Eu inclusive, acho que muito do que a Agnes Heller depois desenvolveu, acho que ela bebeu da estética também, né, da ontologia, mas também da estética. E tem várias polêmicas em relação a isso, né? Alguns vão dizer assim, vão diferenciar o Lukács do Mésaros, dizendo que o Mésaros valorizaria mais as classes, a totalidade, e o Lukács valorizaria muito o indivíduo, porque ele queria chegar numa ética, e aí é uma ética individual, né? Mas eu tendo a achar que uma coisa não nega a outra, assim como a Tanise falou, sabe? Porque mesmo uma política mais geral, mesmo processos de luta de classe, de organização, de mobilização, eles precisam se assentar no cotidiano, eles precisam construir processos, né, de consciência, de formas de organização, de mobilização, de disputa ideológica, que também se materializam no cotidiano, ou que possam se cristalizar no cotidiano, né?
ao longo do processo. Então, tem que levar em conta isso, e essa complexidade também, né? Na primeira parte que a gente estava vendo, o Lukács dizia assim, né? A luta de classes, em termos ideológicos, ela se processa no interior de uma mesma classe. Então, no interior do proletariado, você tem ali a ideologia burguesa e a ideologia proletária em disputa no interior do próprio proletariado. E aí você tem toda uma complexidade levando em conta os indivíduos, ou seja, você tem o fura-greve, você tem aquele mais indiferente, você tem aquele bem engajado, né? Então você tem uma série de patamares ali, de processos de consciência que são muito complexos. E aí tem que levar em conta o singular também, né? Para poder entender toda essa complexidade, né? Tem que considerar também o cotidiano, o singular, inclusive para considerar as mediações, né? Que nisso também vem muito aquele debate sobre fenômeno e essência, né? Então, assim, né, ou seja, no cotidiano é esse âmbito mais do fenomênico, né? Que às vezes ganha um certo automatismo e tal, não traz a essência. Mas também não quer dizer que o fenômeno seja simplesmente mentira, né? Porque o fenômeno também expressa elementos da essência. E aí a gente tem que considerar o fenômeno também para estabelecer as mediações. Por exemplo, se a gente for pensar os dias de hoje, que formas de comunicação que estão atingindo as pessoas no cotidiano? Tem como a gente estabelecer mediação com o cotidiano das pessoas hoje, sem levar em conta essas formas de comunicação? Tipo as redes sociais, por exemplo, né? Quando eu lia o texto, eu lembrava, né, nessa parte do fato do estranhamento ser algo muito próprio de cada desenvolvimento histórico, né? De cada estágio, inclusive. Eu ficava pensando muito nas tecnologias, né? Porque, assim, era algo que não existia, algo que, da forma como a gente tem hoje, há 20 anos atrás, né? E que vem pautando, de fato, o estranhamento das relações, né? Até mesmo das relações entre homens e mulheres, dentro dessa perspectiva, inclusive, né? De como se distancia, né, os sujeitos, né? Embora tenha aí as contraposições com relação ao uso das tecnologias. Mas, sem dúvida, é um elemento para reflexão, né, do que ele coloca na perspectiva dos estranhamentos. Aquela contradição, né, entre o desenvolvimento das capacidades e o desenvolvimento da personalidade, né? Então, a personalidade é sacrificada, só que tem um potencial aí também de capacidade que está se desenvolvendo, né? Vai sacrificar a personalidade, mas até que ponto também pode ter um potencial para desenvolver a personalidade, né? Isso, e não necessariamente porque a gente, em alguma medida, né, amadurecemos no sentido do desenvolvimento das suas produtivas, porque há ganhos nisso. Isso vai indicar um amadurecimento dos sujeitos, né, no sentido do elevar, né, a consciência. Pelo contrário, e aí aquela passagem, né, que ele fala sobre que isso pode, inclusive, retroceder, é muito significativa para pensar os elementos que a gente está pautando na contemporaneidade, né? Porque às vezes é um pouco isso. Parece que uma tecnologia às vezes vem e ela é fruto das objetivações, né, do trabalho humano, porque muitas das vezes isso é posto como se fosse superior, né, ao indivíduo, é como se fosse autônomo ao indivíduo, aos sujeitos, mas é fruto do desenvolvimento das capacidades humanas, né? Aí aparece sei lá, um aparelho novo, um equipamento novo que poderia dar mais possibilidade de condições, objetivos. Mas quando a gente vai observar a serviço do capital, ele vai ainda mais escravizar esses sujeitos, precarizar os trabalhos, né? Eu penso que o WhatsApp hoje, por exemplo, tem sido muito utilizado no controle do tempo do trabalho, por exemplo. E a gente se ilude muito com a ideia de que ele vem para facilitar as relações de trabalho. Porque eu crio um grupo e vou ali, né? E é claro, tem a contradição aí, volta, né, dentro dessas discussões, mas tem sido, em alguma medida, utilizado para o controle do tempo de trabalho, para essa fiscalização do trabalhador, para os processos de alienação e de estranhamento também. Pelo fato do capital ser dependente do trabalho vivo, na lógica do capital, você não pode desenvolver todas as potencialidades que essas forças produtivas poderiam desenvolver, né? O capitalismo não consegue sanar o reino da necessidade, né? Você teria que sanar o reino da necessidade para poder desenvolver o reino da liberdade. Mas o capital depende do trabalho vivo, então, mesmo com o desenvolvimento de forças produtivas, ele continua, né, superexplorando o trabalho em condições precárias, né, mesmo com o desenvolvimento de forças produtivas.
Gustavo. Boa noite, gente. Eu tô com uma dúvida em relação desde o capítulo da reprodução, né? Fiquei com uma dúvida em relação a essa coisa da generalidade, né? Do gênero em si, do gênero para si, né? Ele fala em alguns momentos aí que o gênero para si só vai ser possível no desenvolvimento do comunismo real, etc., né? Mas que ele fala que existem lapsos na história da humanidade, desenvolvimento da filosofia, das artes, etc., em que esse gênero para si está posto, né? De alguma maneira, está cristalizado em objetivações e tal. Então, existem duas maneiras desse gênero para si se manifestar, né? Nas obras de arte, enfim, que está envolta numa série de condições sociais para que ela possa se desenvolver, né? E na filosofia também, no caso. E na realização da filosofia, no caso, né? Eu acho que isso é uma grande questão. É uma grande questão que se relaciona com outros elementos. Porque, por exemplo, se antes a gente estava considerando que você só tem pores teleológicos, ou seja, você só tem ações com finalidade, né? Com uma razão de ser, no âmbito do indivíduo singular ou de grupos e classes sociais, mas que no âmbito da totalidade você só é algo meramente causal, né? Ou seja, no âmbito da totalidade você não tem um telos, né? Não tem um telos geral da história, um telos geral da natureza, um fim, né? Uma finalidade, um destino, não. Você tem ações teleológicas na praxis, no trabalho, enfim, de indivíduos ou de grupos e classes sociais, mas na totalidade você não tem. Mas aí quando você está falando de gênero, você está indo para além do indivíduo, né? Então, bom, a relação entre indivíduo e gênero, né? Gênero é o gênero humano, então o gênero talvez poderia já ser considerado numa dimensão de universalidade também, né? Do gênero humano ou de totalidade. Mas aí se você fala da possibilidade de um gênero para si, será que não seria um telos da totalidade? Creio que não, porque o próprio Lukács afirmou que na totalidade você não tem um telos. Ou seja, eu acho que isso é uma grande questão. Inclusive, não sei se a gente tem a resposta, né? Mas acho que é na questão assim, bom, a humanidade tomar para si o seu destino, a planificação, né, dos processos, ela não está mais subordinada a uma lógica que cria um automatismo e que foge do seu controle, como a lógica do capital, por exemplo, né? Então, o gênero para si seria a humanidade tomar para si o seu destino, né? Agora, como pensar isso se a gente considerar que a totalidade sempre será meramente causal? A partir desse pressuposto, né? Você supera a lógica do capital, você resolveu essa contradição. Agora a gente não está mais refém, né, do automatismo do capital. Agora os indivíduos poderão se desenvolver, ou seja, agora poderá se desenvolver o reino da liberdade. Mas você não vai ter agora um telos da totalidade. A totalidade vai continuar sendo meramente causal. A questão é que superou essa contradição objetiva também, né, que era a lógica do capital. Então, assim, pensar o que seria constituir esse gênero para si é algo muito complexo mesmo. Mas teria a ver com a superação da alienação, da exploração, né, enfim. E de que modo que esse gênero para si estaria expresso, por exemplo, nas obras de arte ou na filosofia, né? Mesmo nas sociedades antagônicas de classe? Pois é, aí eu acho que são potencialidades, né? Eu acho que é tipo uma projeção. Aqui a gente fala assim, os germes do futuro no presente. Eu acho que são projeções, né? Não quer dizer que se materializa, né, que você realiza isso, do ponto de vista objetivo, né? Até porque a humanidade só se propõe, né? O Marx fala isso, né? A humanidade só se propõe a tarefas que já estão em vias da possibilidade da sua execução, né? Então, a obra de arte expressa uma possibilidade de emancipação, mesmo que a humanidade ainda não a tenha realizado. Mas aí tem uma contradição que você falou agora, né? Porque, por exemplo, ele coloca lá que na peça do Eurípides existe uma libertação feminina, a condição da mulher ali ainda tá na subordinação, né? Mas me parece que ele consegue resolver esse problema dentro da obra, ou não sei, eu não li a obra. Então fala assim, é o máximo que na antiguidade se chegou de uma libertação, né? De apontar no sentido da libertação. Eu acho que isso tem a ver... Então quer dizer que na antiguidade já estava em vias da libertação feminina, será? Ou tinha uma possibilidade de libertação feminina nesse sentido? Mas é interessante porque, em alguma medida, a gente está falando de obra de arte também, né? E na estética, o Lukács vai trazer assim, a arte é mais antropomorfizadora, e assim como a religião também, ou seja, é mais voltada para o subjetivo, para a vivência do subjetivo diante da realidade. Enquanto a ciência, por exemplo, é mais desantropomorfizadora, então ela é mais voltada para o objeto, né? Para o objeto externo, né? Não é uma vivência subjetiva, embora muita gente hoje esteja querendo transformar a ciência numa vivência subjetiva.
Então, se for assim, você nem precisa mais de ciência, né? Basta ter religião e arte, porque se é ser só para vivência subjetiva, então não precisa de ciência, né? Só que é engraçado, porque tem gente que, como a gente tem muito aquela lógica do bem e do mal na cabeça, eu já vi gente colocar assim, ó, então o desantropomorfizador é necessariamente negativo, porque é inumano, né? E o antropomorfizador é positivo, porque daí é humano, né? Não, inclusive esse processo de se voltar para o objeto, ou seja, de se voltar para a realidade, para compreender a realidade, teve um papel emancipador também na história, libertador, ou seja, nós somos capazes de conhecer a realidade e de transformá-la, né? E aí o Lukács na estética vai trazer assim, ó, é como se você, desde a antiguidade, você já tinha movimentos nesse sentido desantropomorfizador, ou seja, era como se fosse uma protociência, né, na filosofia, mesmo que a ciência ainda não tivesse um campo autônomo, ela só vai ganhar um campo autônomo como ciência mesmo na modernidade, né, mas já tinha esse movimento, e me parece que a arte começa a beber desse movimento. Então, quando nessas epopeias, tragédias, etc., tem momentos que questionam os deuses, né, tem momentos que fica confrontando os deuses, mesmo que às vezes a solução no final não é necessariamente emancipadora, mas tem vários momentos que questionam. Então, confronta o patriarcado, confronta os deuses, né? Do que adianta, né, os deuses se a minha vida aqui não se resolve, não sei o quê. Então, a arte começa a beber desses movimentos desantropomorfizadores da filosofia, que depois deram origem à ciência, né? E isso faz também com que a arte se liberte da religião. Porque durante muito tempo, né, a arte estava colada na mágica, no pensamento mágico, né? Aí depois colada na religião, e aí só depois é que a arte se liberta e ganha um campo autônomo, não mais colado na religião. Assim como a ciência também se liberta, né? E ganha um campo autônomo, como, por exemplo, a astronomia se desvencilhando da astrologia, que houve uma época em que a astrologia e a astronomia eram a mesma coisa, né? Aí teve um momento que se desvencilhou, né? Então, acho que tem a ver com todo esse processo, assim. Se nessas epopeias, né, já há algum questionamento, algum confronto com o patriarcado, eu acho que vai nesse sentido aí. Mas são processos, assim, né? Ou seja, acho que vai atingindo novos patamares. Ele até fala disso ali, né? Ou seja, você supera um tipo de sociedade de classe e chega a outra. Aí você tem outra forma de estranhamento, mas já não é a mesma de antes. E algum nível de progresso há, sim, nesse processo. É um progresso contraditório, mas há. Mesmo que a gente ainda está em sociedade de classe, né? Tem uma série de elementos, mas há algum nível de progresso, sim. Voltando àquele ponto que a Tanise falou lá do singular, do cotidiano, é curioso porque a partir disso derivam diferentes interpretações e diferentes conclusões, né? Por exemplo, tem alguns lukácianos que disso vão derivar, então a praxis basta ser individual, basta ser o meu papel individual, como intelectual, na cultura, porque o que importa é o âmbito do cotidiano e do individual, né? Só que o próprio Lukács aí, em várias passagens da ontologia, ele está falando de partido, ele está falando de praxis revolucionária, ele está citando Lenin diversas vezes para falar sobre isso, né? Então, ou seja, eu acho que esse considerar o cotidiano não nega essas dimensões, né? Da luta coletiva, da luta de classe, da organização, da mobilização. Pelo contrário, eu acho que ele chama atenção para a importância que tem para essas lutas coletivas de considerar essa dimensão do cotidiano, né? Por exemplo, um sindicalismo de massa que já esteve mais presente no cotidiano do trabalhador, porque tinha processos ali que envolviam a família, que envolviam até questões de confraternização, culturais, etc. Tudo aquilo ali é relacionado com o sindicato, por exemplo. Então, a dimensão do cotidiano estava muito presente naquelas formas, né? Quando ele coloca, né, a própria questão quando ele traz o debate da vida cotidiana, mas ele está trazendo também na questão da tomada de posição individual, e que mesmo a tomada de posição, né, que a gente acredita ser individual, ela tem um condicionante que é da relação da totalidade, né? E aí até ele vai usar, acho que isso também ajuda a entender um pouco essa questão da generalidade, né? Quando ele traz também que mesmo aquilo que a mesma personalidade humana que desenvolveu aquilo que, né, a nível de uma arte é considerado o mais genial
possível, né, não é fruto de uma aspiração, de uma inspiração interna e individualmente posta, né, na vida cotidiana, mas é fruto, né, do atual estágio, né, das relações produtivas, das forças produtivas, enfim, né, por mais que a gente ache que não tem nada, né, me impedindo de criar agora aqui uma obra de arte. Não, essa relação ela é intrínseca, né? Não tem como a decisão, a tomada de decisão individual que ocorre na vida cotidiana ser dissociada dessa totalidade social, né? É interessante. O Mésaros, no Teoria da Alienação em Marx, que de acordo com essa tradução da ontologia seria o mesmo que dizer a teoria do estranhamento em Marx, coloca essa teoria do estranhamento como uma grande tese do Marx. A mais-valia é só ali, uma expressão econômica de como que se dá a exploração na sociedade capitalista, né? Importante. Compreendeu a lei geral da acumulação, né, capitalista, enfim. Mas a grande tese seria a teoria da alienação, mas compreender que ela é um processo, como vocês trouxeram, histórico-social. Essa seria a grande tese do Marx, né? Enquanto no Hegel essa alienação é quase como a exteriorização que é intrínseca, né? E aí, embora mesmo no Hegel teria uma possibilidade de superação, que é aquela identidade sujeito-objeto, que vai chegar no espírito absoluto, mas que aí é uma coisa meio assim, eu diria, abstrata mesmo, assim, né? Não parece que não há uma possibilidade concreta de se atingir esse tal absoluto, essa tal identidade sujeito-objeto, né? Então, assim, que uma coisa é aquela exteriorização, né, que é intrínseca, enfim, porque de fato sempre há uma perda de controle nos processos, a gente nunca, né, controla tudo, enfim, que é intrínseca mesmo ali do ser social, mas tem uma outra mediação de segunda ordem, que vai gerar todas essas formas de estranhamento, do patriarcado, do estranhamento dos indivíduos entre si, do próprio sentido da vida, do próprio fruto do trabalho, né? E essa foi engendrada historicamente, né? Embora, em certa medida, ele diz que foi necessário, né? Então, assim, existe a possibilidade da sua superação, mas, ao mesmo tempo, foi necessário. E eu acho que por isso que está na ontologia, inclusive. Está na ontologia porque a gente necessariamente passaria pelo processo de estranhamento. Ele foi necessário, mas não quer dizer que ele é uma fatalidade, né? Ou seja, não quer dizer que não seja possível superá-lo, né? Mas, em certa medida, foi necessário. Conforme foi aprofundando ali a divisão social do trabalho, a humanidade se engendrou nessas relações estranhadas, né? Nessas mediações de segunda ordem, mas elas não são uma fatalidade, né? Então existe a possibilidade da sua superação. Então, essas ações teleológicas de indivíduos, de classes, né? De grupos sociais, que são também ações coletivas, eu diria, não são só ações individuais, né? Elas podem sim intervir na totalidade do processo para superar, né, as relações de estranhamento. Mas aí envolve projeto societário, envolve bloco histórico, envolve uma série de elementos que, se a gente não considerar também, a gente não consegue concretizar também o que seria esse processo de superação, né? Agora, essa questão dos temas por exposição tá interessante, né? Porque, assim, acho que é 15, 16 páginas focadas no patriarcado mesmo, né? Eu nem sabia que era tanto, né? Tem um desenvolvimento importante aí sobre o patriarcado, né? E que daria um objeto de pesquisa, né? Alguém... Sim, pois é, Davi, você colocou aqui nos comentários, eu fiquei pensando, né? Que daria um objeto de pesquisa. Eu tô doutorado, mas... Pois é. Mas para quem não fez ainda, é um bom objeto de estudo, viu? Nossa, resgatar isso no Engels, resgatar no Lukács, né? Enfim. O Engels, ele é bastante utilizado, embora ainda com algumas questões, né? Uhum. Agora, essa passagem de Lukács, eu não me recordo de ter visto nos estudos, né? Que eu tenho uma proximidade. Eu concordo também, acho que a Safiotti, ela faz, né, incidências, mas eu estou falando das pesquisas, né, especificamente na contemporaneidade, na produção do conhecimento, especificamente no serviço social, que a gente tem uma aproximação maior, né, com as discussões de Lukács, fazendo uma interlocução, né, com esse debate que ele traz, assim, eu não tinha visto ainda. Eu não vi ainda, na verdade. Gustavo. Ele menciona aí, né, outra dúvida, né, saindo um pouco também do que vocês estavam falando. Ele menciona aí o matriarcado, né, que parece que era uma formação social muito recuada, inclusive anterior à antiguidade grega, etc.
E aí ele tem uma frase que me pareceu enigmática também, né? Na página 597, ele vai falar o seguinte: o matriarcado e seu desaparecimento estão entre os grandes efeitos aos quais esteve submetida a relação entre homem e mulher. E não há desenvolvimento, não há surgimento nem fenecimento de formações nas quais essa dinâmica de desenvolvimento não esteja ativa. Quer dizer, me parece que ele está falando aqui no sentido de que o matriarcado e o seu fenecimento, né, o desaparecimento do matriarcado, influi de alguma maneira ainda na sociedade, na reprodução da sociedade hoje, né? Eu não tenho a leitura do Engels, mas parece que é o Engels que caracteriza como é que seria esse matriarcado, né? Essas formações sociais muito recuadas, assim. Ele só cita o Engels aqui para falar do desaparecimento do matriarcado, né? Mas aí depois ele não desenvolve como que esse matriarcado está presente, por exemplo, nos dias de hoje. Ou se desenvolve, está implícito, né? Não sei. Mas será que não é o processo justamente do fenecimento, não seria o fenecimento que aí vai engendrar o patriarcado, que prevalece até hoje? Entendi. Não sei, talvez possa ser isso. O fenecimento do matriarcado que engendrou o patriarcado se reproduz até hoje. E aí foi a derrota do sexo. Eu sei que o Engels recorre a antropólogos, assim, e ele fala de várias formas de família distintas, né? Algumas que tinham a comunidade dos filhos, outras que a mulher era endeusada pela questão de que ela gera vida, né? Enfim, mas que não eram relações patriarcais, eram relações distintas, né? Vale muito a pena, Gustavo, dar uma na obra do Engels, né? Para quem discute família, para quem discute, né, a formação dessas próprias relações de opressão, porque ele vai mostrando como, historicamente, havia outros tipos de sociedade que não necessariamente estavam fundamentadas nas relações pelas quais a gente tem hoje. E aí é interessante para historicizar, né, a discussão sobre o patriarcado. Lima quer falar? Oi, pessoal. Oi. Sou colega da UFCG. Eu entrei um pouquinho atrasado, porque eu estava lá na universidade, mas eu estava acompanhando um pouquinho esse debate de vocês, né, sobre o estranhamento, a questão do patriarcado, né, do matriarcado. Aí eu achei interessante quando o colega falou que esse matriarcado, será que ele ainda se faz presente, né? Ou será que é o fenecimento do matriarcado? E aí a gente, nos estudos de gênero, inclusive nessa perspectiva mais marxista, né, que a gente bebe muito dessa fonte de Engels, a gente entende que as estruturas de opressão do patriarcado, elas se reforçam na tentativa de combater algo, porque toda estrutura de dominação, ela só existe porque ela está tentando dominar algo que pode se levantar e que pode ser uma ameaça. O que é que ameaça o patriarcado, né? O que é que reforça o silenciamento, a invisibilidade da mulher, a violência contra a mulher? É esse receio de que ela, né, se insurja, de que a mulher, enquanto gênero, ela se insurja, né, que ela rompa com a alienação, porque os sujeitos oprimidos, mulheres, né, pessoas negras, LGBT, etc., esses sujeitos, eles são alienados. A nossa condição é de alienação, porque aquilo que nos define é determinado a partir do nosso opressor. Então, quem foi que determinou? Quando eu entrei aqui, vocês estavam terminando aquele debate sobre a questão do racismo, né? Quem determinou que o afrodescendente é o negro, essa definição de negro, essa palavra? Quem determinou que o nativo é o indígena, né? Que, na verdade, se refere aos indianos, que eles achavam que tinham chegado na Índia, né? Quem cria essas categorias, quem define o oprimido é o opressor. Então, dentro da sua própria categoria, você já é alienado, né? Então, o patriarcado, ele o tempo todo cria estruturas de alienação para manter essa mulher enquanto gênero, né, oprimido, para evitar que esse matriarcado ele insurja. Até mesmo o conservador, o fundamentalista, né, o cristão que acredita lá em Adão e Eva, que nunca houve um matriarcado, que o mundo tem 5.000 anos, sei lá, intuitivamente ele luta contra esse matriarcado, porque ele faz parte dessa estrutura de dominação, sabe? Então é uma coisa assim que vai além da nossa percepção, né? É bem interessante isso. Inclusive eu também concordo com o Ingrid, eu acho que é muito pouco estudado essa questão da alienação com a questão de gênero. Muito bom. Eu lembrei do Clóvis Moura falando que você só tinha as estruturas de opressão do escravismo, né, por causa da rebelião, da luta, dos quilombos, enfim. Muito bom, acho que é isso mesmo. Fechou, gente?
Teria 5 minutinhos ainda, né, até as 19. Os 5 minutinhos só vai dar para agradecer a parceria do Tanise, viu, Tanise? Foi muito bom compartilhar contigo. Igualmente. Eu acho que muito bom a contribuição aí de todo mundo. Sim, sim.